Pessoal, a geometria molecular ela é bem estudada depois das ligações químicas, né? Nós vimos as ligações covalentes que formam moléculas. E essas moléculas, elas não são desenhadas do jeito que a gente quer, mas elas são desenhadas do jeito que tem que ser. Por exemplo, quando eu peguei duas moléculas aqui comuns, gás carbônico e a molécula da água, eu desenhei, tá aí, já fiz a fórmula estrutural, já a fórmula, lembra da fórmula de Lewis e tudo. Se você tem dificuldade, volta na ligação covalente e dá uma estudada lá. Bom, mas o importante aqui, fiz o desenho. Se você observar, nesse carbono que é o elemento central, ele não tem nenhum elétron sobrando. Todos os elétrons fizeram ligação covalente. Nesse aqui já não aconteceu o mesmo. Eu tenho 4 elétrons sobrando. Ou seja, melhor dizendo, eu tenho 2 pares de elétrons sobrando. Tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pessoal, se eu comparar essas duas moléculas, eu vou observar que essa molécula da água é menos estável a princípio do que CO2. Como assim a princípio? Bom, quando você fez a ligação, você observou que existe par de elétrons muito próximos. Esse par de elétrons muito próximo não é legal. Vai ocorrer o que entre eles? Uma repulsão. A repulsão, pessoal, ela é uma instabilidade. Então vamos colocar aqui, ó. A repulsão é uma instabilidade. É uma instabilidade. Por quê? Porque a molécula, quando você faz a estrutura dela bonitinha e você tem elétrons perto, ela fica, ó, querendo se afastar, lógico. Querendo se afastar o máximo possível os elétrons. Pelo menos o par de elétrons. Se não tem como afastar os 4 elétrons, pelo menos afasta o par, que é mais fácil, né? Isso aqui, ó, eu vou chamar de nuvem eletrônica, tá? O que é nuvem eletrônica? É nuvem formada por elétrons, geralmente pelo par de elétrons. E essas nuvens eletrônicas, formadas por esses elétrons ou par de elétrons que está sobrando, é lógico que vai ter uma repulsão na molécula. A molécula ela vai ficar querendo se afastar. Por quê? Porque quando eu tenho uma repulsão de sinais iguais, a molécula, ou seja, o que está dentro da molécula, as ligações, os átomos, começam a se afastar. Para quê? Para diminuir essa repulsão. Então, o que a química faz para diminuir essa repulsão? Ou seja, diminuir essa instabilidade? Ela começa a afastar um átomo do outro. E esse afastamento vai criando geometrias que a molécula faz. Ah, então quer dizer que a geometria ela vem dessa repulsão? Sim. Tanto é que a teoria mais aceita é que é a teoria VSEPR, ou né, VSEPR em português. Ou seja, o que é? É uma teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ou seja, não interessa o nome, não interessa quem fez, interessa você entender. O que é você entender? Bom, quando você tem uma repulsão entre os elétrons, entre as nuvens eletrônicas, é claro que os átomos vão ficar mais afastados possível. E o fato delas ficar o mais afastado possível vai criando geometrias características dentro da própria molécula. Esse CO2 não tem elétrons aqui disponível, ou seja, não tem uma nuvem eletrônica. Então não vai ter afastamento. Então a geometria realmente é aqui, ó, é linha reta. Né? CO2 em linha reta, bonitinho. Por isso que eu chamo essa geometria aqui, ó, de linear. Por quê? Porque ela é linha reta. Ela não vai afastar esses átomos de O, sendo que eu não preciso. Agora, no caso da água, vai. Os hidrogênios, junto com essa nuvem eletrônica, vai afastar o máximo possível para tentar diminuir essa repulsão. Então, a água vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó, olha que legal. E um par, né? Bem afastado um do outro. O que eu espero aqui?
Essa geometria, ó, que formou um ângulo aqui, ó. Esse ângulo eu não vou discutir agora, tá? Depois eu faço uma revisão de todos os ângulos. Esse ângulo aqui vai permitir que a geometria seja angular, ok? Então a geometria angular da água, ela é diferente da linear do CO2. Por quê? Porque na água, por causa dos pares eletrônicos, das nuvens eletrônicas, os átomos teve que se afastar de tal ponto para diminuir essa instabilidade causada pela repulsão e assim criando uma geometria característica. Pegou aí? Pegou. Agora você sabe a definição, o resto é só entender, tá? Então quer dizer que quando eu tenho 3 átomos, ó, se eu tenho o par de elétrons na camada de valência, então quer dizer que a minha geometria ela vai ser angular. Agora, se não tem par de elétrons, ela vai ser linear, tranquilo. 2 átomos, pessoal, não tem nem discutir. Pode ter até elétrons sobrando, como aqui, ó. Mas não tem como ela se afastar mais, né? Porque se a molécula é só em linha reta, não tem como ela fazer uma curva. Não tem como ela fazer uma quebra parecendo um triângulo. Porque ela só tem o quê? 2 átomos só. Então, lógico que quando eu tenho um átomo, 2 átomos, ela sempre vai ser linear, ok? Sempre vai ser linear, beleza? Então, vamos lá. Agora, quando eu tenho 4 átomos, o mesmo esquema, é o mesmo raciocínio, se tem par de elétrons ou se não tem. Bom, se tem, como aqui, ó, esse par de elétrons, essa nuvem eletrônica, ela vai causar uma repulsão, vai causar uma instabilidade, o átomo vai se afastar de tal ponto que vai formar o quê? Uma geometria característica. Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. Então, o nitrogênio aqui, ó, ele vai afastar ao máximo esse par de elétrons e vai afastar também o quê? Os hidrogênios. Porque quando ele afasta esses hidrogênios, fica um pouco mais fácil. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma geometria, ó, bonitinho aqui, ó. Uma geometria, se você observar, piramidal. Como a base é triangular, porque eu só tenho 3 hidrogênios, eu posso falar piramidal de base triangular ou trigonal piramidal. Então quer dizer que se tem par de elétrons no elemento central, não importa se é esse exemplo, mas qualquer um que tenha par de elétrons sobrando, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma trigonal piramidal. Agora, se eu não tenho, não tem como, não tem o porquê disso aqui afastar. Então, do jeito que tá aí, ó, ela vai bonitinho, formou um triângulozinho, não formou um pirâmide, por causa da nuvem. Então, formou o quê? Um trigonal, ou seja, um triângulo plano. Então, por isso que eu falo que ela é trigonal planar, ou trigonal plano, quando não sobra. Ah, professor, então quer dizer que o segredo aí é se sobra ou não? Sim. Se sobra é um, se não sobra é outro. Beleza? E lembrando que 2 é sempre linear. E por último, quando eu tenho aqui, ó, 5 átomos, né? Como CH4 sempre vai ser tetraédrica. Pô, aí fica fácil, né? Então sempre vai ser um tetraédrico. Beleza? Então...
Fala galera, beleza? Pessoal, geometria dos íons segue a mesma regra do que não são íons, que é basicamente o que a gente viu, ok? Esses íons aqui, eles todos são moleculares, apesar que a maioria pode formar iônicos. Por exemplo, se aqui juntar com um metal, por exemplo, Na+, vai formar um composto iônico. Mas isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que segue a mesma linha. Por exemplo, essa aqui, Cl3, 2 menos, ele tem 4 átomos. 4 átomos, ou ele vai ser piramidal, ou ele vai ser triangular. Vai depender do elemento central. Como o elemento central aqui é o carbono e não sobra elétrons, então o que acontece? Ele vai ser geometria triangular, ou plano triangular. Diferente do seu parceiro aqui, ó, de preto aqui, ó. Continua tendo 4 átomos. Pode ser plano triangular ou planar, né? Mas também pode ser piramidal. E vai ser piramidal, sabe por quê? Porque o elemento central, olha aqui, ó, tá sobrando 2 elétrons. Então a geometria aqui ela vai ser piramidal, ok? A mesma regra segue aqui, ó. Aqui são 5 átomos, ok? Se são 5 átomos, então 5 átomos não tem conversa. A geometria vai ser tetraédrica. Olha aqui que beleza, são 3 átomos, né? 3 átomos pode ser angular ou linear. Se sobra, angular, se não, linear. E se você observar, esses dois aqui, eles sobram, então ele vai ser angular. Aí você só não pode esquecer de colocar entre colchetes a carga do seu íon respectivo. Por exemplo, aqui é NH4+, então eu vou fechar o colchete e vou colocar um mais aqui. Se for a carga, menos 3, então tá aqui, menos 3. É isso que você tem que tomar cuidado, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês e bons estudos. Então nós vamos aqui começar a trabalhar com mais carinho. Primeiro, é importantíssimo que você saiba que o vetor, ele indica direção e sentido, além do valor dele. Mas aqui não interessa o valor. Aqui interessa que ele vai sempre do menos eletronegativo para o mais, ok? Isso é sempre importante. Ele sempre vai do menos para o mais. Então eu vou fazer todos os vetores e alguns vetores vão se anular e outros não. Como que eu sei que vetores não vão se anular? Quando eles estão no mesmo sentido, ok? Seja na horizontal ou seja na vertical. Se eles estão para o mesmo sentido, horizontalmente ou verticalmente, na verdade eu vou somar esses vetores. E quando eu somo vetores, eles não se anulam. E quando que eles vão se anular? Quando eles vão estar em direções opostas, em sentidos opostos, aliás. Ou seja, um vai estar para a direita e o outro vai estar para a esquerda. Então, nesse caso, vai ocorrer uma anulação, ou seja, um anula o outro, ok? Então, a geometria dessa molécula, ela é linear e a estrutura está aí. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o vetor resultante, ele sempre vai do menos para o mais. Como está aqui, ó, do menos para o mais. E aqui também, ó, ele vem do menos para o mais. Lembrando que a sequência de eletronegatividade é essa aqui. Todo mundo já conhece aquela frasezinha bacana. Vamos lá naquela frase? Fui ontem no clube brasileiro e saí com a pele horrível. Então, se você analisar o O com o carbono, olha, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Lembrando que a sequência, ela é assim, ó. Ela vem do menos, onde o hidrogênio é o menos e o flúor é o mais. Então, eu vim aqui, ó. Ó, se você analisar, eu tenho vetores na mesma direção, horizontal, porém os sentidos são opostos. É lógico que esse vetor aqui, ele vai anular outro. É como se fosse uma pessoa, duas, fazendo um cabo de guerra. Se as pessoas fazerem a mesma força de um lado para o outro, a molécula não vai se movimentar. Se a molécula não vai se movimentar, a nuvem eletrônica não se movimenta. Ela fica estática, ela fica parada. Então eu posso afirmar aqui, ó, que o vetor resultante aqui tem que dar zero. Por isso que a minha molécula acaba sendo apolar. Porque uma nuvem anulou a outra, o sentido de uma nuvem anulou a outra. Isso fez com que não ocorresse movimento de nuvem eletrônica, logo não houve polaridade, ok? Se você analisar a segunda molécula, eu tenho aqui, ó, HCN. Então,
C tripla N. Olha que legal. Se você analisar, o nitrogênio é o mais eletronegativo de todos. Então, do carbono para o nitrogênio, eu tenho um vetor. E do hidrogênio para o nitrogênio, também eu tenho outro vetor. Ok? Então, se você observar, eu tenho dois vetores que estão para o mesmo lado. Então, ocorre uma soma aqui. E essa soma, com certeza, não é igual a zero. Ou seja, com certeza, ela é diferente de zero. Por isso que eu falo que essa molécula, ela é polar. Por que ela é polar? Porque a soma das duas não foi igual a zero. Estou somando dois vetores, ok? Então essa segunda molécula, ela é polar. A geometria da água, por ter par eletrônicos sobrando, é angular. Olha aí pra você ver. Então, aí eu já mudo um pouquinho, que é nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um vetor vindo para cá, do menos para o mais, e esse vetor aqui, ó. Olha que legal, hein? Então, quando eu tenho dois vetores assim, eu vou ter uma resultante assim. Quando dois vetores se juntam, ou quando dois vetores saem de um mesmo ponto, ou, de novo, quando dois vetores vão para o mesmo ponto, ou saem do mesmo ponto, ali eu tenho um vetor resultante. Ou seja, quando eles vão para o mesmo ponto, eu tenho uma resultante. Ou quando eles saem do mesmo ponto, eles têm outra resultante. Então, com certeza, isso aqui nunca vai ser igual a zero. Vai ser bem diferente de zero, porque a somatória deu outra resultante. Ou seja, moveu sim a nuvem eletrônica para cá, por isso que aqui eu tenho uma densidade negativa e aqui eu tenho uma densidade positiva. Então, eu posso afirmar que a minha molécula, ela é polar. Tá vendo que bacana? Ok. NH3. NH3 também tem que respeitar a geometria. Como sobra um par eletrônico aqui, eu tenho que fazer ela de maneira triangular, além de ser piramidal. Então, ó, N, e vem, ó, H, H e H. Beleza? Beleza. Então, vai do menos para o mais. Olha isso aqui, ó. Do menos para o mais. Bom, se você observar, esses dois aqui, ó, esses dois aqui já vai formar uma resultante para cá, ó. E ainda vem uma de baixo aqui, ó, somando ainda mais o vetor. Ou seja, a nuvem eletrônica, com certeza, ela não vai ser anulada aqui. Esses dois já deu esse resultante e essa que está vindo para cá. Então, com certeza, eu posso afirmar que o vetor resultante aqui, ele não é zero. Ele é diferente de zero. Por isso que ele é polar. Aí ele vai mexer para cá. Então eu tenho uma densidade negativa e aqui eu tenho uma densidade positiva. Tá vendo que bacana? Ok. Vamos para cá, ó, CH4. Veja bem que o CH4 ela é tetraédrica, hein? Então como que é o tetraédrico? Eu vou colocar aqui, ó, um H aqui, um H, H e H aqui, ó. Olha aqui que legal. Deixa eu colocar esse H um pouco mais afastado para cá, assim. Tá aqui, ó. Tetraédrico. Vamos fazer os vetores? Ele vai do menos para o mais. Então, ó, ele vai do menos do hidrogênio para o mais. Esse aqui, ó, do menos para o mais. Aqui, do menos para o mais. E aqui, do menos para o mais. Pessoal, se você observar, esses dois vetores, ele vai dar uma resultante. Lembra quando eles vão para o mesmo ponto? Vai dar uma resultante aqui. Juntei esses dois, deu para cá. Juntei esses dois, deu para cá. Se você analisar, esses vetores, eles estão nas diagonais e sentidos opostos. Ou seja, eles vão sim se anular. Então, eu posso afirmar aqui que o vetor resultante ele é igual a zero. Porque o resultante aqui desse deu exatamente o oposto desse. Então, ou seja, isso aqui é 10, aqui vai ser menos 10, porque é o oposto. Então, 10 com menos 10 dá zero. Então, com certeza, a minha molécula é apolar. E uma dica, pessoal. Toda molécula que só tem carbono, ó. Toda molécula que só tem carbono e hidrogênio, que existe um nome específico, a gente chama de hidrocarbonetos. Toda molécula de hidrocarbonetos, todas elas são
polares. Não importa a quantidade de carbonos, não importa a quantidade de hidrogênio. Pode ter 40 carbonos e 80 hidrogênios. Ela continua sendo apolar. Todos os hidrocarbonos eles são apolares. Ok? Belezinha, então belezinha. CCl4. Vamos aqui, ó. Eu tenho C e é tetraédrica também, ó. Então eu vou fazer que nem eu fiz ali com o hidrogênio, ó. Pra cá e pra cá. Só que agora, o mais negativo é o cloro, né? Então, ó, ele faz um vetor pra cá. E aqui, ó, faz um vetor pra cá. Aqui faz um vetor pra cá, né? E aqui faz um vetor pra cá. Ó, se você observar, eles não estão para o mesmo ponto, mas eles estão saindo do mesmo ponto. Então ele vai dar um vetor assim, ó. Então, vamos fazer esse vetor aqui, ó. Ele vai dar um vetor mais ou menos aqui. E esse aqui, não desenhei direitinho aqui, mas vamos colocar aqui. Se eles estão para cá, deixa eu fazer aqui mais ou menos aqui. Por quê, pessoal? Porque se você observar, eu tenho 2 cloros para um lado, 2 cloros para o outro. Se eles vão fazer uma junção de vetores, ou seja, aqui a gente chama regra do paralelogramo, né? Mas isso aí é vetores. Professor, aonde que eu vejo vetores? Na física, do primeiro ano, em cinemática. Beleza? Mas não precisa estudar vetores na física, porque lá o contexto é o outro. Mas você tem que saber que eu tenho 2 cloros para cá, vai sair do mesmo ponto, vai ter essa resultante. Aqui vai ter 2 cloros para cá, que vai sair do mesmo ponto essa resultante. Porque essa resultante vai se anular com essa. Então por isso que eu falo que vai dar igual a zero. E essa molécula também, ela é apolar. Beleza? Na verdade, ela interfere diretamente na solubilidade. Por quê? Quando a gente tem uma molécula apolar, ele vai dissolver só moléculas apolares. Ah, então quer dizer que se eu pego o gás carbônico e esse aqui se mistura, eles vão se misturar? Sim, porque eles são apolares, ou seja, têm características semelhantes por ser apolares. Ah, então quer dizer que se eu pegar a água que é polar e colocar amônia, vão se misturar? Sim, porque os dois são polar. Então, resumindo, apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Em resumo, semelhante dissolve semelhante. Então, veja bem, questões de prova. A água é o meu delimitador de conhecimento rápido. Como assim? Se a água é polar, o que misturar com ela também é polar. E o que não misturar com ela não é polar. Por exemplo, se eu coloco água e álcool, os dois se misturam em qualquer proporção. Sempre vai dar uma mistura homogênea. Bom, se os dois misturam em qualquer proporção, então eu posso afirmar que o álcool, ele é o quê? Polar, já que a água também é polar. Agora, quando eu misturo água e óleo, opa! Você percebe que o óleo fica em cima, a água fica embaixo? E se o óleo fica em cima, se a água é polar, porque o óleo é o quê? Apolar. Aonde que o óleo dissolveria? Dissolveria em compostos, por exemplo, de hidrocarbonetos.